A seguir, Unifor Notícias, na TV Unifor. Olá pessoal, me chamo Dara Amorim e sou estudante de jornalismo aqui da Unifor. Sejam bem-vindos a mais um Unifor Notícias. Oi gente, tudo bem? Eu sou Davi Taguiar, também sou estudante de jornalismo aqui da Unifor e hoje você confere uma matéria sobre os 10 anos da Lei de Cotas. Você também acompanha uma reportagem sobre a campanha Novembro Azul, uma conversa com a professora Zelma Madeira e com o mestre da cultura Zé Pio. Além disso, tem uma matéria sobre a Mostra Cinema Lab e uma homenagem ao cantor Erasmo Carlos. E claro, que teremos nossos quadros Claquete e o Boletim Esportivo. Tudo isso agora. Agora? Nesta edição do Unifor Notícias. A área de educação acumula desvantagens e desigualdades históricas para a população preta. E uma das ações afirmativas de reparação é a Lei de Cotas, que completa 10 anos este ano. E o repórter Yuri Lima acompanhou um seminário de discussão sobre o tema, promovido pela Prefeitura de Fortaleza. Os movimentos sociais negros, desde a década de 80 e da Marcha Zumbi de Palmares, já reivindicavam as ações afirmativas para o ingresso de negros nas universidades. Com essa temática, o seminário 10 anos da Lei de Cotas apresentou pesquisadores para debater sobre o assunto. A lei de cotas ela não é uma criadora de privilégios, muito menos uma mantenedora de determinados privilégios. Ela surge no território nacional como uma reparação histórica fundamental para que a gente consiga tornar a sociedade brasileira mais representativa e menos desigual. Desde 2012, a Lei das Cotas nas universidades estabelece a reserva de 50% das vagas das instituições de ensino superior e de ensino técnico para ingresso das escolas públicas, incluindo questões a respeito da pertença racial. A conquista desse direito, que completa 10 anos em 2022, representa muito mais do que só uma lei. É a reivindicação de espaços onde o povo negro sempre quis e deve ocupar. Nacionalmente, ela é diretamente responsável por um acréscimo nós fomos de 2% de jovens negros terminando a universidade, de pessoas negras terminando a universidade, para um patamar de 10% em questão de 10 anos. E a lei de cotas representa não só para o Brasil, mas para o Ceará também uma vitória fundamental nesse sentido. Quando partimos para explorar as questões de gênero, mulheres pretas pedem mais ainda por espaço e têm de lidar com mais dificuldades. Nós, como mulheres negras, ainda temos pouco espaço, temos poucas mulheres que conseguem, chegar no nível de educação superior, fazer uma universidade, um mestrado, um doutorado, diminui ainda mais essa representatividade. Então, nós temos essa experiência de sermos muitas vezes a única mulher negra numa sala de aula, dentro de um corpo docente de uma universidade ou dentro de determinados espaços no decorrer da minha vida, que tanto eu como outras colegas com certeza sentimos isso. Apesar de estar completando 10 anos, o debate a respeito das cotas ainda tem muito a avançar. Mas nós precisamos de mais, nós precisamos com certeza de mais iniciativas, precisamos também que os nossos jovens negros de periferia estejam dentro das universidades. Nós precisamos cada vez mais fomentar essa discussão. Eu acredito que nós estamos num caminho e precisamos fortalecer e cada vez mais ampliar os espaços para os jovens, mulheres e homens pretos. Com os debates e constante avaliação, será possível obter uma base de evidências do efeito dessa ação afirmativa e identificar as lacunas a serem corrigidas. E você confere agora uma entrevista exclusiva com Zelma Madeira, doutora em Sociologia. A professora e pesquisadora atua no campo das questões de gênero, religião de matriz africana e relações étnico-raciais.
E nós vamos celebrar o nosso grande herói, Zumbi de Palmares, pelo seu feito, um feito de rebeldia contra o sistema escravocrata, não é? Então, e pensava já dava linhas aí para um outro tipo de sociedade, um novo pacto civilizatório. Então, nada mais justo e interessante para todo mundo, não só para nós negros e negras, mas para todos, fazer o debate sobre o Dia da Consciência Negra. E nós temos a nossa lei 16.197 de 2017 do Estado do Ceará. Então, nós não fizemos ainda 10 anos. Ainda vamos fazer 10 anos. Mas é importante a gente tratar dessa lei, falar e o que é que essa lei impactou de forma positiva ou não para a população negra. Então, essa lei, ela vem como uma demanda do movimento negro desde a década de 70, os anos 80, porque é a nossa preocupação com dois campos importantes na sociedade que a gente deveria ocupar, para que a gente mudasse a nossa realidade, racismo estrutural e desigualdade. O âmbito da educação superior e do mercado de trabalho pela via da legislação do concurso público. Então, a Lei 2.711, ela vem com muitos resultados salutares, pessoas que nunca tinham tido na sua família alguém que já cursasse o nível superior, né, tivesse uma graduação, a gente já vê que isso a gente já conta. Isso é favorável, a universidade não está fazendo nenhum favor. A universidade, ela ganha, porque ela vai nela, né, ali comportar uma diversidade de atores. Por que a gente não quer a diferença? A diferença só é ruim quando ela escalona, quando ela traz desigualdade. Mas toda vez que eu me refiro à diferença para a diversidade, é riqueza. É tempo de avaliar, é tempo de monitorar e readequar a partir das necessidades presentes. O que é que nós ainda precisamos fazer? Não é? Será que a gente conseguiu adentrar todas as áreas, todos os cursos de graduação? Será que a gente conseguiu chegar na medicina, na ciência da computação, em outros grupos considerados de elite? E como sabemos, estamos chegando no final de novembro. E um dos destaques desse mês é a campanha Novembro Azul, que aborda a prevenção do câncer de próstata. É isso aí, Dara. O repórter Dante Moreno preparou uma matéria para nos explicar melhor a importância dessa campanha. O câncer de próstata é um dos tipos mais comuns de câncer entre os homens. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, é a causa da morte de mais de 29% da população masculina quando desenvolvido o tipo maligno. A importância do Novembro Azul é um programa de conscientização. Eu acho que é algo que nós temos que desenvolver essa cultura no homem de se precaver, de se preparar para um futuro. E não tem como nós pensarmos numa doença como um CA de próstata como uma doença que não seja uma doença silenciosa, aquela doença que está com a gente e nós não sabemos que estamos. A campanha Novembro Azul foi lançada em 2003 na Austrália e realizada pela primeira vez no Brasil em 2008. O Novembro Azul ele vem exatamente para despertar esse interesse dos homens de cuidar da saúde. Então, o Novembro Azul ele não é só o câncer, eles são as condições crônicas, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o tabagismo, a questão de fazer atividade física, enfim, tudo isso a gente tenta despertar no homem no novembro, mas não só no novembro, em todo ano. É uma questão cultural dos homens, realmente eles não procuram fazer essa prevenção, fazer o cuidado, procurar as unidades básicas de saúde e normalmente só procuram realmente quando estão com alguns sintomas. A idade é um dos maiores fatores de risco, uma vez que tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam significativamente após os 45 anos. Eu lembro muito que meu avô, ele faleceu de câncer de próstata. Na época, por falta de conhecimento mesmo, por falta de exame. Então não tem dificuldade de você ir num urologista, lá faz o exame de toque, está com mais de 40, 45 anos, você tem que ir todo ano realizar esse teu exame. Os exames complementares, o médico, o urologista vai te orientar. E assim, a saúde não se brinca, né? Por isso que eu penso que Novembro Azul talvez seja uma das melhores iniciativas nos últimos anos de saúde pública. Mas isso não quer dizer que pessoas mais jovens não possam se conscientizar a respeito. Eu acho que o mais importante é buscar informação, né? Buscar auxílio médico, né? Acho que o médico vai saber mais como ajudar você a se prevenir, a combater algumas doenças, né? O novembro vem para isso, para despertar esse interesse, né? Mas isso cabe a toda a sociedade. A parceira, a mulher, a mãe, a amiga, a avó,
tem que estar despertando isso na cultura dos homens, de procurar a prevenção, que é o melhor caminho. Os filhos também, a nível de educação, também podem estar pedindo ao papai que procure um dos 116 postos de saúde, para que assim a gente possa desenvolver essa cultura da prevenção. E vamos para a nossa primeira pausa do Unifor Notícias. E no próximo bloco você vai conferir uma matéria falando sobre a Mostra Cinema Lab, uma entrevista com o mestre da cultura Zé Pio e uma homenagem ao cantor Erasmo Carlos. Ele até hoje inspira pessoas. Ousadia e inovação sempre guiaram suas decisões. Um especialista em tornar o impossível possível. Edson Queiroz, uma biografia de Lira Neto. É o livro que conta a infância, juventude, início da vida dos negócios e os primeiros êxitos de um dos empresários mais influentes do Brasil. Inspire-se com essa história. Proteja os malandro preto que arrisca a vida ao sair do beco. Sente na pele a dor, luto e o medo. E é alvo dessa fome e desprezo. Se o morto é preto, sabe dar em nada. Eu tô cansado disso. Temos muito o que falar. A cultura black é repleta de histórias, lugares, pessoas e artes que você com certeza vai amar conhecer. E nessa semana vamos falar sobre os resquícios da colonização na educação das pessoas negras, do Conhece Preto e da educação antirracista que são fundamentais para a construção de uma sociedade equânime. A gente tem que começar, aí eu falo realmente a gente, população negra, começar a trabalhar e entender que a gente tem que ser referência. Temos um encontro nesta sexta, depois do Unifor Notícias. Festa de preto é pra se libertar, força pra continuar. Quem disse que vamos acochar? Preto não se cala e pro guarda falar. Aqui eu vejo uns pretinhos igual eu, que já segurou um B.O. que não é seu por causa da maldita vida maldita. É puxada, mas é prazerosa. A gente se diverte, a gente aprende. Sempre é muito bom estar trocando essa experiência com as pessoas que estão aqui na redação. Geralmente, se eu estiver na produção, eu vou fazer uma pauta e eu vou passar para o repórter. Parte dessa produção toda me encanta e o motivo de eu ser repórter é mais esse fascínio pela produção de uma matéria. Transformar o texto, transformar a pauta em algo que seja compreensível para todo mundo realmente é um desafio. Contar essas histórias, registrá-las, reportá-las, né? Denunciá-las. O primordial para você ser um bom repórter é você ser humano, né? Você ser gente. Estamos de volta. E no último dia 8 começou a Mostra Cinema Lab no Cine Teatro São Luís, lá no centro de Fortaleza. E o meu amigo Davi Newton acompanhou o evento e nos explica direitinho o que é essa mostra que tem o fomento da Lei Aldir Blanc. A Mostra Cinema Lab é o resultado da Lei Aldir Blanc, edital que implementou ações emergenciais de apoio ao setor da cultura no período de calamidade pública ocasionado pela Covid-19. Foi uma lei que trouxe muito auxílio para artistas de várias linguagens, né, porque não foi só no audiovisual, de várias linguagens para, enfim, né, eles também fomentarem seus trabalhos artísticos. É uma lei extremamente importante. A gente sabe aí que nacionalmente está havendo toda uma discussão, né, para a Lei Aldir Blanc II, né, realmente acontecer. A Lei Paulo Gustavo, que é outra lei emergencial, né. Foi uma grande injeção mesmo de recurso, mas também de otimismo, né, e de valorização aí da cultura audiovisual cearense.
A Mostra Cinema Lab Ceará é um evento que promove o acesso a obras audiovisuais incentivadas por lei e estimula a formação de espectadores. A mostra ela foi pensada muito nesse sentido, de reunir todos esses filmes que foram realizados, né, a partir do edital de apoio ao audiovisual cearense, que é um edital da LAB, né, que é o edital da Lei Aldir Blanc, e reunir todos esses filmes para que o público cearense pudesse conseguir ver esses filmes, poder conversar com os realizadores, né? Eu acho que é um momento muito importante de troca também entre os espectadores, né, e os realizadores que finalizaram esses filmes. Transversais, Todo Mundo Já Foi Pra Marte e A Praia do Fim do Mundo foram alguns dos filmes selecionados para serem exibidos na mostra, e alguns deles se encontram disponíveis em plataformas de streaming. E ainda falando de arte e cultura, eu tive a oportunidade de conversar com José Francisco Rocha, mestre da cultura do Ceará. Conhecido como Mestre Zé Pio, ele é guardião do Bumba Meu Boi, no estado. Confere aí. Bumba Meu Boi é uma festa popular que teve origem no folclore brasileiro. A festividade surgiu no Nordeste do século XVIII e é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Bumba Meu Boi eu comecei a brincar com 3 anos de idade. Hoje eu estou com 76 anos. Ainda estou estudando o que é o Bumba Meu Boi. Ainda não sei o que é o Bumba Meu Boi. E o Bumba Meu Boi para mim é a minha paixão. A minha profissão era pescador. De pescador, deixei de ser pescador. Passei um dos mestres da cultura do Boi Ceará. E o Boi Ceará é tudo na minha vida. Por isso, Mestre Zé Pio reivindica a inserção das crianças na cultura. Tem que fazer uma política pública para resgatar as nossas crianças dentro das comunidades. Que as crianças hoje em dia não querem mais participar das brincadeiras. Fazer uma política pública para que venha um recurso para aquela criança. Porque hoje as mães não querem deixar a criança brincar porque eles não estão ganhando nada. Então, uma ajuda de custo é muito bom demais para dentro da nossa comunidade, ajudar as crianças. O cantor e compositor Erasmo Carlos morreu no último dia 22 de novembro, aos 81 anos, e nós decidimos homenageá-lo. Confere aí. O cantor, compositor, ator e escritor brasileiro Erasmo Carlos faleceu na última terça-feira, dia 22 de novembro. Ele havia sido internado às pressas por problemas de saúde e não resistiu. Sou uma criança, não entendo nada. E aí? Erasmo Carlos ficou conhecido por ser um dos pioneiros do rock brasileiro e também por sua inesquecível parceria com Roberto Carlos. O artista deixa um grande legado para a música brasileira, tendo produzido mais de 500 músicas. Entre elas, Além do Horizonte, É Preciso Saber Viver, dentre outros grandes sucessos. O Tremendão nasceu em 5 de junho de 1941 e foi criado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na vila em que Erasmo vivia, ele aprendeu a tocar violão com Tim Maia. Chegou até participar de um grupo com Roberto Carlos e Tim Maia. Porém, a banda foi desfeita por desentendimentos dos seus colegas de trabalho. Vários artistas e amigos do cantor postaram suas homenagens a ele nas redes sociais. Roberto Carlos publicou um vídeo acompanhado de um texto que dizia: "Minha dor é muito grande. Nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão." E finaliza o texto assim: "Difícil encontrar palavras para falar desse cara, o meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre em meu coração. Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém." O diretor de televisão José Bonifácio, conhecido como Boninho, também prestou homenagem ao amigo. "Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu. Saudades." Erasmo Carlos morreu aos 81 anos. Sempre amou viver a vida da sua maneira, expressando seus sentimentos em músicas.
Aqui deixamos um grande abraço a toda a sua família e a seus amigos. E muito obrigado, Erasmo Carlos, por nos mostrar que é preciso saber viver. E agora falando de cinema, dessa vez vamos trazer uma lista com filmes dirigidos por mulheres pretas. Fica ligado em mais um Claquete. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Claquete. Na edição passada, lembramos que o mês de novembro é o mês da consciência negra. E com isso, fizemos indicações de produções para quem deseja entender melhor sobre a questão racial. Para completar essas indicações, hoje vamos falar sobre produções dirigidas por cineastas negras. E a primeira indicação de hoje é uma série documental brasileira, Afronta. Hoje, assim, representar personagens negros, narrativas negras, é uma certa responsabilidade de uma certa renovação. Com a direção da cineasta negra Juliana Vicente, Afronta fala sobre a potente juventude negra brasileira contemporânea, contando suas trajetórias e oportunidades geradoras da sua constituição como indivíduo e expressadas pelos seus trabalhos. Em 26 episódios de 15 minutos, grandes nomes refletem sobre o afrofuturismo como movimento estético e filosófico, sobre os encontros afrodiaspóricos e a criação dessa rede como geradora de autonomia e potência. Um doc desse com tanta gente é abrir portal, é criar rede. Naturalmente a gente ia se reconectar, essas pessoas vão se reconectar. A diretora do filme, Juliana Vicente, é responsável pela produtora Preta por Ter Filmes, que foi fundado com o objetivo de criar, desenvolver e produzir projetos audiovisuais que alinhem a arte e comunicação para um mercado atual e diversificado. Continuamos nossa lista com o curta nacional Cabela. Cabela é uma experiência audiovisual realizada de forma colaborativa por mulheres negras sobre mulheres negras. Com roteiro e direção de Yasmin Tainá, é um curta político que busca trazer protagonismo para mulheres negras que sofrem desde meninas até assumirem seus cabelos crespos, sem se sentirem obrigadas a alisá-los em um processo de violência corporal e imagética. O processo de produção do filme é baseado nas redes de afeto e da internet. O elenco foi convocado pelas redes sociais para garantir a diversidade de personagens que contribuíram com suas histórias pessoais para o curta. E para finalizar a lista, tem a série norte-americana Insecure. Lisa, what's on fleek? I don't know what that means. Essa é uma série de comédia da HBO que acompanha as melhores amigas Isa e Molly. Enquanto tentam ser fortes o tempo todo, elas precisam enfrentar muitos desafios pela frente e, claro, suas inseguranças enquanto mulheres negras. Por meio da amizade entre as duas, elas compartilham a rotina, repleta de problemas e experiências desconfortáveis relacionadas à sua cor de pele. Então é isso, pessoal. O Claquete dessa semana vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa lista e até a próxima. Chegamos no nosso segundo intervalo, mas fica aí que no último bloco vamos trazer atualizações do esporte. A gente volta já. Você que estuda em uma escola particular, olhe ao redor, vê algo de errado? Você que frequenta restaurantes caros, percebe algum problema muito grave ao seu redor? Você que vive em um bairro valorizado, bem urbanizado, pode perceber alguma característica específica que falta em seus vizinhos? Vou te dizer o que falta: pessoas negras. Uma presença ainda rara, quanto mais elevamos o recorte econômico em nossa sociedade. Só entendemos o presente se formos capazes de olhar para o passado.
Mas e nós, brancos, o que temos a ver com isso? Vocês podem achar que eu tô aqui para pedir que me aceitem, mas de modo algum a minha existência depende da aceitação de vocês. Não depende. Mas eu estou aqui para fazer exigências. Eu exijo que respeitem meu nome e meus pronomes. Eu exijo que me deixem trabalhar. Eu exijo que me deixem estudar. Eu exijo que não me reduzam a uma característica, ao meu gênero. Eu exijo que me respeitem. Eu exijo que me deixem viver. Em 1843, Ada Lovelace publica o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. 1867, nasce Marie Curie, considerada mãe da radiação. Foi a primeira mulher a receber um Nobel e a primeira pessoa a receber o prêmio 2 vezes. 1932, Matilda Brooks descobre o antídoto para envenenamento por monóxido de carbono e cianeto. Ela não foi citada no relatório do experimento. 1958. Mary Jackson se torna a primeira mulher negra a conseguir uma vaga de engenheira espacial na NASA. Esses são alguns exemplos de mulheres que enfrentaram a cultura do preconceito e se tornaram referências históricas na comunidade científica. Suas colaborações ficaram marcadas não só para a ciência, mas também para a luta pelo espaço das mulheres na sociedade. Ei, Dari, estamos em clima de Copa do Mundo e chegou o momento de falar sobre esportes. E quem comanda o boletim esportivo de hoje é o estreante Yuri Lima. Boa noite, Davi Newton. Boa noite, Dara. Me chamo Yuri Lima, também sou estudante de jornalismo e é um prazer estar apresentando o boletim esportivo. Todos sabemos que a Copa do Mundo traz muita diversidade. Sabendo disso, vamos ver agora uma matéria que junta futebol e a cultura periférica e preta do Brasil. O futebol é um esporte dominante na periferia. Mundialmente praticada, a modalidade é, muitas vezes, mais do que um simples lazer. Na verdade, é vista como um futuro profissional para muitos jovens que sonham em chegar nas grandes competições, especialmente na Copa do Mundo. Porém, o entorno do futebol pode ser complicado justamente às pessoas que o popularizaram. Infelizmente, casos de racismo são vistos com frequência no mundo da bola, inclusive nos torneios de maior destaque. Se pensarmos historicamente, a seleção brasileira sempre teve atletas negros assumindo papéis de protagonismo, como Pelé e Mané Garrincha, Jairzinho, Romário e Ronaldinho Gaúcho. Já no elenco atual, a seleção conta com jogadores como Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison e Daniel Alves, que já foram vítimas de gestos e falas racistas. Dentro de campo, os atletas seguem chamando a responsabilidade e mostrando seu talento e seu jeito brasileiro de jogar bola. Fora de campo, se unem e se fortalecem na luta antirracista, influenciando multidões a também batalharem contra a discriminação racial. Além disso, os jogadores têm um papel importante no quesito da representatividade para os mais jovens, servindo como inspiração às periferias e à comunidade preta a partir de suas vivências. Sediada em um país de cultura controversa no quesito preconceito, a Copa do Mundo, por ser um evento de grande proporção, pode ser um palco para mostrar que o racismo não tem lugar na sociedade atual. Não basta não sermos racistas, devemos ser antirracistas, pois a luta ainda não acabou. E lembrem-se, racismo é crime. Então, Yuri, vamos falar de coisa boa? Dara, nada melhor do que começar a Copa do Mundo ganhando por 2-0. A seleção brasileira bateu a Sérvia em Doha, no Catar, por coincidência, palco da grande final.
No primeiro tempo, a gente teve um jogo mais amarrado, com Lucas Paquetá e Vinícius Júnior procurando espaços na defesa da Sérvia, mas sem muito sucesso. Já no segundo tempo, o Brasil voltou mais ofensivo, com a Sérvia já cansada, e conseguiu conquistar a vitória através do primeiro gol do Richarlison, aproveitando o rebote de Vinícius Júnior, e a dupla repete a dose no segundo gol, com um golaço de Richarlison, sacramentando a vitória brasileira com um belíssimo voleio. Mas nem tudo são flores, né, Yuri? O destaque negativo fica por conta da lesão do craque brasileiro Neymar. Ele saiu aos 34 minutos do segundo tempo e iniciou o tratamento com gelo no tornozelo direito no banco de reservas. As câmeras captaram ele chorando e hoje mais cedo, inclusive, foi noticiado que o craque brasileiro perderia todos os jogos restantes da fase de grupo. A gente espera que ele volte e nos ajude no mata-mata. É isso, Dara, é isso, Davi Newton. Foi um prazer apresentar o Boletim Esportivo para vocês. Espero que semana que vem a gente volte noticiando sobre a classificação e a preparação da seleção brasileira para o mata-mata. Obrigado pela participação, Yuri. E é isso, pessoal. O Uniforme Notícias dessa semana vai ficando por aqui. E obrigada pela audiência, pessoal. Fiquem todos agora com mais um episódio de Mundo Black Fortal. Até mais. Tchau, tchau.